Que seja feito a vontade do Mestre Jesus em nossas vidas. É com alegria de estar novamente aqui com vocês pela oportunidade que oferecem para nós divulgar assuntos da imortalidade da alma, a razão da doutrina espírita e aquela gratidão que nós temos a Deus, nosso Pai maior, que nos criou. E por ter nos criado, já chegamos à individualidade, já sabemos o que é certo e o que é errado, e somos imortais, portanto, não vamos desaparecer mais, vamos existir para todos sempre. A Jesus, aquele companheiro que caminha conosco de vida em vida há muito tempo, nos mostrando o caminho da verdade e da vida, sem Ele jamais chegaremos à evolução que Ele chegou, e nós chegaremos também. E aos amigos da espiritualidade que acompanham cada um de nós nas suas buscas, nas suas andanças, nas suas reformas tão necessárias. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, os nossos irmãos da espiritualidade aqui presentes também. A palestra de hoje ela é proposital ao final de ano, que nós lembramos de Jesus com mais fortidão, com mais fé, com mais alegria, afinal é Natal. E é uma palestra que eu vou fazer a leitura, é 35 minutos de leituras, mas com interpretação, porque no mês de maio desse ano, a Lília, que trabalha conosco no Nova Era, ela disse: o prete maio nós vamos comemorar Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E você fará a primeira palestra. Tudo bem. Procurei nos meus arquivos, não era aquilo. Procurei na internet, também não era aquilo. Passou 15 dias, chegou, como nós temos um grupo do Livro Espírita, existe lançamento, eles mandaram para mim esse livro, Vidas de Inês de Roma. Esse livro chegou e eu verifiquei, Ana, avó de Jesus, que é Inês, depois de 300 anos. Eu achei interessante, a avó de Jesus, e comecei a leitura. É perfeito o livro, cada linha, cada página, o livro inteiro perfeito. Você lê uma vez, duas, três, e aquele assunto que a Lia me pediu estava no livro. Então eu fiz um resumo dos 6 primeiros capítulos, é onde que a gente faz o resumo e a leitura para vocês. E é interessante que o médium Dineu de Paula, ele psicografou o livro e ficou preocupado, mas a avó de Jesus no meio espírita, será que vai dar certo? E ele procurou Divaldo Pereira Franco, ele estava encarnado ainda, se ele poderia lançar o livro. Claro que sim, o livro é perfeito, verdadeiro, e a Inês quer contar a vida dela como avó de Jesus. Depois, 300 anos depois, ela volta como Inês para testemunhar Jesus ainda assim. E ela nos fala, já na introdução do livro, que ela busca os arquivos do éter, cosmo, do universo, ou seja, a criação da vida está no éter do universo de Deus. E ela busca as passagens de Jesus, o nascimento de Jesus, nesse arquivo de Deus, para quem tem merecimento, e ela tem. Um dia talvez nós vamos ter também. E é ali que ela vai trazendo para nós, quando ela esteve ali junto a Jesus, acompanhando a sua história. E é interessante que ela não vem, vamos dizer assim, corrigir a história, ela vem somar. Ela, em momento algum, ela falou: está errado aqui, os outros livros espíritas estão errados, a Bíblia está errada, as outras anotações estão erradas. Ela não fala em momento algum. Ela vem e acrescenta para nós esses conhecimentos de Jesus bem de perto. E é interessante, ao ler esse livro, eu me assustei, porque aquela palestra que eu fiz para vocês no ano passado sobre o Natal de Jesus, tinha eu, mediante a verdade desse livro,
Tinha eu fiquei muito preocupado. Poxa, a palestra de Natal de Jesus eu já fiz ela 75 vezes. Gravado no YouTube, live e tantas outras coisas. E contém eu. Eu fiquei muito chateado porque a gente acredita muito no livro espírita. E não pode ter erro de forma alguma. Então é uma maneira da gente corrigir o que a gente disse um ano atrás aqui para vocês. Se alguém quiser conhecer alguma coisa sobre o éter, do universo, da criação de Deus, está no livro Consolador de Chico Xavier, na pergunta 20. Ali vai trazer para vocês uma informação melhor sobre a criação da vida, onde fica tudo gravado. Porque o éter cósmico do universo é a única gravação de tudo. O computador grava na placa-mãe, mas de vez em quando perde. A gente perde tudo aquilo que a gente gravou. Mas não, nos arquivos de Deus nada perde. Então é uma leitura que a gente vai interpretar. Vale a pena chamar atenção. E esse volume desse livro eu vou deixar para vocês, tá? Quem retirar, leva e devolve a fazer uma permuta. Vamos lá então. A chegada de Miriam, Maria, na vida de encarnado. Miriam, hebraico. Marias, grego. E Maria, latim. É questão de tradução. Ana, casada com Joaquim. Sua altura não chegava ao pescoço do marido, era baixinha. Quase 30 anos de casados e eles não possuíam filho. O sacerdote do templo censurava Joaquim pela falta de filho. O casal não entendia por que Deus punia eles pela falta de filho. 30 anos casados, o que será que aconteceu? Mas era hábito naquele lar ali de Ana e Joaquim, quem ali chegasse sempre levava alguma coisa, eles doavam alguma coisa. Ninguém saía de mãos vazias. Era uma família caridosa, bondosa. Joaquim então resolve ir ao deserto para penitências pela falta da gravidez da esposa. Naquela época, quando você queria uma comunicação com o invisível, uma manifestação dos anjos, eles iam ao deserto, jejuava, ficava ali por um tempo para ver se tinha uma resposta. E Joaquim foi. Então, por que a esposa não engravidava? Ana ficara sozinha com a ausência do esposo. Certa noite, com os latidos dos cachorros alvoroçados, a voz conhecida do marido, a alegria retornou. Ele voltou do deserto. Joaquim dissera que teve um sonho que a sua esposa finalmente teria um filho. A alegria aumentou naquele lar. Os vizinhos queriam saber os detalhes. De fato, logo começou a perceber Ana os sinais da criança em seu ventre. Madrugada chuvosa, chegou o momento. Isabel, a sua irmã de Ana, quem ajudou no parto. Não sofreu para vir ao mundo. O clarear de um dia, um choro de criança iluminou aquele lar. Era uma menina linda. Em seguida o choro acalmou, nunca mais chorou. Tornou-se serena e tranquila, como seria a vida inteira de Maria. Recebeu o nome de Miriam, ou Maria na tradução. Passam-se 14 anos. Os anjos se manifestavam aos homens naquela época. A gente sabe hoje que é o Espírito que comunicava. Miriam das pombas, ou Maria das pombas. Maria adorava pombos. Ela foi conhecida como Maria das pombas. Certa manhã, limpando o pombal, Maria estava diferente. Estava mais bela, pele delicada, cabelos castanhos escuros, olhos
cambiantes. Mamãe, um anjo apareceu, não é em sonho. O nome é Gabriel. Chamou-me cheia de graça. Disse que teria um filho e devo dar o nome de Jesus. Será um filho especial, viria para socorrer o povo. Olha o que a Maria buscou, o que Ana buscou nos arquivos. Perfeito, ela vivenciou tudo isso. E receberá o nome de o Messias. Mas você ainda nem casou, Maria? E você aceitou? Olha, não se recusa o pedido de um anjo. Maria era igual ao pai. Era sábia e calma, não era mentirosa. Joaquim, o pai, foi conversar com José. Por que eles não casavam? José ficou envergonhado, não sabia o que dizer para o pai de Maria. José vivia adiando o seu casamento com Maria. Motivo: a sua mãe morreu há muito tempo, seu pai doente, e 3 irmãos. Como levar Maria para viver naquele lar? Dificuldade enorme. No dia seguinte, quem vai à casa de Joaquim foi José. E Joaquim fala: veio desfazer o noivado? Não, vim aceitar o casamento se for do agrado de Maria. Mas o que mudou de ontem para hoje? Porque ontem você não queria e hoje você mudou a história. O que aconteceu? Não sou louco, disse José. Esta noite um anjo nos sonou, sonho real. Diz que já havia conversado com Maria, que aceitou a vinda do Messias e que devo casar com Maria e que o interesse do Altíssimo vem em primeiro lugar. Perfeita a história. Maria aceitou. A família de José, como era, como são. E José fala: sustento o meu lar na carpintaria. O dinheiro é pouco, não sobra. Meu coração é rico por você, Maria. Então, assim, Deus escolhe os melhores pais para o nascimento de Jesus. Nada é por acaso. Nós aqui reunidos hoje não tem acaso. No Espiritismo não tem acaso. Casamento de Maria e José foram singelos. Maria trouxe seus bordados e os animais do seu pombal para o novo lar. A cerimônia de casamento foi às 11 horas. A beleza e o sorriso de Maria explodiam. Maria tinha beleza na alma e no corpo, não precisou de retoques ou maquiagem. José, o noivo, sorriso forte, beleza ímpar, formava assim uma família de afetos e não de interesses materiais, era bem diferente. Momento único aquele casamento. Ana, mãe de Maria, percebeu naquele ambiente algo diferente. Noivo lado a lado. Um silêncio de repente tomou conta de todos. O rabino, tocado na emoção, as palavras sumiram. Afinal, ali, anjos estavam no meio deles, Jesus e Gabriel. A mãe de Maria sentia a falta dela em casa após o casamento, porque ela tinha o hábito de cantar assim que acordava, arrumava a própria cama, sempre feliz. José e Joaquim, olhos brilhantes, não choravam, mas estavam emocionados. Uma nova residência ao casal. Mesmo sendo mãe de Maria, nunca me senti mãe dela, disse Ana. Era estranho. Amava ela profundamente. Nós sabemos,
Em termos espirituais, ela é quem cuidava da mãe há vários séculos, porque eles reencarnam todo esse grupo em outros planetas também para governar, como Cristo é governador da terra. José é pouco falante, Maria mais alegre. O pai de José, acamado, desencarnou após o matrimônio. Se tivesse morrido antes, provavelmente José adiaria o seu casamento. A espiritualidade retardou o seu desencarne de propósito. Se fosse antes, não haveria ambiente, clima para casamento, haveria tristeza. Diante da tristeza da família, Maria tinha em seu ser um semblante diferente, indefinível. Era uma luz que a envolvia, uma luz não vista, mas sentida. Estava mais linda ainda. As pessoas não entendiam aquela radiação de bem-estar de Maria. Era uma criatura diferente. Maria trazia, afinal, o céu no coração, ou seja, um espírito de luz em seu ventre. Algumas semanas após, radiante, vai à casa da sua mãe, uma tarde, um sorriso profundo. Maria, essa alegria toda em seu rosto será? Sim, mamãe, eu estou esperando um filho. O enviado de Deus está comigo, conforme anunciou o anjo Gabriel. Tanta alegria no período de luto, é estranho, né, Maria? José, mesmo com tristeza do pai, está pulando de alegria, até gritou. Sabemos que anjos nos visitaram. O Messias está por nascer. Uma paz habita em nossa casa, como uma parte do céu lá está. Do outro lado, o peso da responsabilidade nas mãos do nosso Filho, que é Jesus. Vamos educá-lo de forma anônima e normal. Deus fará o essencial, porque se você falava que ele é o Messias, o enviado, o profeta, seria perseguido. Então vamos criá-lo como uma criança normal. É interessante, mamãe, as pessoas me olham diferente. No mercado, muitas querem me dar frutos. Uma velha cega que pede esmola no local entoou cânticos em louvor. Quando passei por ela, eu notei, era para mim, e era cega. Coisas estranhas estão acontecendo. Minha prima de Maria, Isabel, também espera um filho, mas com toda aquela idade, um filho agora. A amizade das duas era profunda. Ao visitá-la, nossos olhares choraram de Isabel e Maria. Algo anormal passava entre as duas. Isabel disse para Maria: sei que espera um filho, o Messias. Mas como você sabe? Eu não havia dito nada para você. Maria confirma: de fato, eu sabia, porque o anjo de nome Gabriel, disse Isabel, anunciou a minha gravidez, e que eu devo colocar o nome de João, e que ele terá um papel importante na tarefa do Messias. As pessoas vão nascendo aqui e acolá para ajudar o trabalho de Jesus. Meu marido, Zacarias, não acreditou. Eu não engravidava. Então o anjo falou que Zacarias ficaria mudo por um tempo. O anjo sumiu e Zacarias ficou mudo de fato. O povo falava que a mudez de Zacarias era um castigo de Deus. Deve ter feito um grande pecado, afinal ele conduzia o templo. Ele falava como a gente aqui na frente. De repente ficou mudo, não saía a voz.
Então Isabel fala: me recolhi, não saía mais à rua. Esse é o motivo de não ter ido ao seu casamento, Maria. Com certeza nossos filhos vão nascer bem e amparados por Deus, são enviados. Era evidente que Deus estava providenciando a libertação do seu povo, até os dias de hoje. Ao recordar tudo isso, disse a avó de Jesus, mãe de Maria de Nazaré. Ao recordar, hoje vejo, não tínhamos a menor noção do papel que Jesus e João desempenhariam para a humanidade. Como seria árdua as suas tarefas, como haveria rejeição, dificuldades, intriga e traições. O Messias não imporia nada a ninguém, apenas ensinava e faria convites. Jesus não impõe nada para nós até hoje e convida todos nós todos os dias. Ana, seriam necessários séculos e séculos para que a humanidade pudesse compreender que a fraternidade pregada pelo Cristo é a única receita de paz e felicidade possível. Muitos ainda hoje usam o Filho de Maria para vantagens justas e pessoais. Com o Espiritismo, estamos revivendo o Messias novamente. Nascimento de Jesus. Partiu o pai de José, Jacó. Naquela casa ficaram morando Maria, José e 2 cunhados ainda jovens. Final de gestação de Maria, aquela casa barulhenta, mas como toda gestação de qualquer mulher, e de Maria também, tinha aqueles incômodos, dificuldade para dormir, como é natural. José se preocupava com ela e queria estar ao seu lado o tempo. A carpintaria pequena ficava no mesmo quintal da casa. Os irmãos de José, Tiago e João, que ajudavam na carpintaria, tiveram que se ausentar na entrega de móveis e a sua montagem. Eles fabricavam e iam ao local fazer a montagem. Muitas encomendas, alívio para o bolso. Justamente naquela semana, ausência dos irmãos, José foi chamado pelo seu cliente importante para a construção de um barracão. Virou um drama para José. Teria que viajar para ir lá trabalhar, montar na fazenda. O trabalho demoraria. E ele não podia recusar. Aquela fazenda era um patrão rico. E ele precisava de recursos. Mas queria estar ao lado de Maria quando Jesus nascesse. Queria estar ao lado quando o nascimento de seu filho, o Messias Jesus. Previsão de parto, mais algumas semanas. Então ele resolve levar Maria junto para aquela fazenda, pois fizeram promessa ao anjo Gabriel que cuidaria do menino e estaria próximo dele. José havia trabalhado já várias vezes para o contratante. O nome dele era Jeroboão. Conhecia sua propriedade um pouco distante da cidade de Jerusalém. Como a avó Ana disse, não gostei da ideia. Que eu queria estar na hora ali que Jesus nascesse, era meu neto afinal. Mas não poderia interferir na vida do casal. Bela manhã, saíram para viajar. Maria ia montada em um burrico, carregava também um cesto, um balaio na época. Não havia mala como hoje, onde carregava os seus pertences que ia necessitar para o período de ausência.
Nos registros etéricos, a avó Ana assiste várias vezes o acontecimento do nascimento do seu neto Jesus. A hora que ela quer, ela assiste o nascimento de Jesus. Fazenda bem equipada, rica fazenda, previsão de chegada final do dia. Às 3 da tarde, ainda distante do local, os sinais de parto fizeram mais forte de Maria. Devido ao solavanco do burrico, acelerou. E ela não conseguia mais seguir avante. Era um local, ele observou José, ermo, vazio, sem ninguém. José fica preocupado. Seu filho, o enviado do Senhor, viria ao mundo em um local completamente desamparado, sem ninguém. E ele viu uma construção pobre ao longe. Com cuidado, José conduziu o burrico que Maria montava para a dita construção, aquela construção ao longe. Aquela construção era um abrigo de animais. Local limpo, muita palha seca, conforto de animais. Aquele local tranquilizou José. Era de propriedade do contratante, Jeroboão. Não podia deixar Maria ali sozinha, e ela não podia mais seguir viagem. Assim, o parto mais importante da história da humanidade ocorreu em um estábulo presenciado por animais. José não entendia nada de parto, mas foi fortemente intuído e assistido por entidades espirituais elevadas que ali se faziam presente. Este acontecimento foi planejado pela espiritualidade para marcar um simbolismo na vida do Messias. Jesus vinha das estrelas, ele pediu licença do mundo de luz que ele vive para vir estar conosco, para conduzir os homens à paz. Veio ao mundo desprovido de tudo, simbolizando a humildade, que iria exemplificar todos os seus dias de vida. A luz espiritual daquele estábulo era inédito do mundo. Quem estava voltando à carne brilhava feito um sol de pureza, um espírito de luz dentro do corpo de uma criança. Aliás, o céu inteiro parecia ter vindo presenciar o evento, o nascimento de Jesus. Perfeita a história. Você vai lendo o livro, vai deliciando, vai adentrando, e você volta e você quer ler mais, porque é lado a lado dos acontecimentos. Confio muito que a espiritualidade nos revela, do que as histórias às vezes nos revelam. Porque às vezes a história é só pesquisa, mas quando vem do além, vem da pureza celestial. Maria não sofreu ao trazer ao mundo Jesus. Entidades elevadas inundou-a, envolveu-a com fluidos analgésicos, retirado da natureza em volta e dos próprios pais. Preservaram-a de qualquer dor. Anoiteceu, quando José recebe seu filho nos braços. Chorou um pouco para acalmar os pais, como é natural. Em seguida foi para o colo da mãe, Maria. Nunca mais chorou. A gente chora quando reencarna porque temos prova e expiação. Jesus não tinha nada a provar. Ali estava o governador da terra. Afinal, ele construiu a terra. Olha só quanto tempo que ele está conosco. E Ana, vi e revi essa cena tantas e tantas vezes, e ainda hoje em 2025 a revejo, pois não me canso dela. Sua avó Ana.
Esta palestra, ela vai até aqui. Mas acontece que o capítulo 6, onde que eu resumi, eu não terminei de resumir. Tinha mais uma parte. Eu li à tardinha, eu falei, está faltando alguma coisa nessa palestra. 3:30 da madrugada a gente acorda, porque você é palestrante, não é fácil. Eu fui lá e fiz o resumo do final do capítulo 6, que eu vou ler para vocês daqui, que é o final da palestra. As 3 visitas, as 3 primeiras visitas. Maria e José choravam de alegria, noite fria, no cesto, naquele balaio, o necessário para cuidar do pequeno e agasalhar. Colocaram o menino Jesus em uma manjedoura, um coxo forrado de palha, de fato. Cânticos celestiais se faziam presente naquele local. Anjos ali se encontravam, cantavam lindamente. Minha filha e seu esposo não ouviam, disse Ana. Mas eles sentiam lágrimas correndo dos seus olhos. Os animais ali presentes se aproximaram instintivamente. Uma força superior perto daquela criança recém-nascida, como a esquentar, trazer energia, calor, aquecendo aquela criatura que vinha ao mundo, com o seu calor, o presente de Deus para a humanidade. Os animais aqueceram. José, disse Maria, até os animais sentem que o menino é diferente, disse Maria. Que cena, né? Que cena. Não é à toa que a avó revive essa cena muitas vezes. Sim, Maria, é o lugar mais simples e ao mesmo tempo mais rico do mundo. Após o nascer do sol, 3 inesperadas visitas, 3 pastores da vizinhança. Ela não fala em reis magos, o pessoal conta a história 3, que traz miga, traz ouro, traz riqueza. Ela fala que são 3 pastores, né, da vizinhança que trabalham por ali. Os homens a saudaram, aqueles 3 homens, em voz baixa. José foi logo explicando o ocorrido, o nascimento daquela criança. E eles falam, somos trabalhadores do dono da fazenda. Está tudo em casa. Que pensa. Viemos a conselho. Mas alguém mandou vocês aqui? A conselho, né? Alguém mandou esses 3 lá. Não somos loucos, disse os 3. Um homem luminoso, aparentando ser um anjo, nos apareceu e disse que o Salvador acabara de nascer e estava nesse estábulo. Pediu para oferecer a nossa ajuda. E eles vieram trazer ajuda. Olha só. José ficou feliz. Conheço o meu filho, olha aqui, Jesus, o aguardado. Senhora, saudaram os 3 a Maria. A Senhora é bendita por ter trazido a luz ao mundo. Os 3 pastores admiraram Jesus. Olhos de cor ainda indefinida, a criança recém-nascida, mas um olhar sereno, majestoso, de um recém-chegado. Se arrepiaram os 3. Uma timidez tomou conta deles, interessante. Embora ainda pequeno, aquela criança, o seu olhar já arrebatava. Imagina como seria quando crescesse. Já imaginou? Por isso que o pessoal chegava perto de Jesus e seguia ele até hoje, né? O bem que faz. A ajuda que veio daqueles 3 foi providencial. Eles precisavam de tudo, afinal. Um dos pastores foi até a propriedade em busca de uma carroça, a fim de que a mãe, o recém-nascido, pudesse ser levado
pelo pai à casa de Jeroboão. E a sua esposa, Sara, donos da fazenda, cuidaria daquela criança, de Maria e de José. Afinal, uma fazenda rica, grande a fazenda, e aquela criança trouxe uma coisa estranha dentro do lar. Só no livro que vocês vão ver. José pediu aos 3 pastores que não comentasse que o menino era o Salvador. Olhavam aquela família com muito respeito, afinal ali estava o Messias. Dividiram seus alimentos com Maria e José com muita alegria. Instalado em uma carroça, José guiava. Era a família mais feliz que poderia existir. Com ela ia a promessa cumprida de Deus para a humanidade que somos nós. O maior presente que Ele poderia dar aos seus filhos da terra. Jesus era um menino calmo, alegre, com um olhar perturbador. Que mexia com emoções quem olhasse para ele. As pessoas não sabiam expressar como se sentia ao lado daquela criança. Um olhar infantil, pleno de candura, como que convidando a ser melhor, convida-nos a ser melhor. Ainda hoje, Jesus convida-nos a ser melhor. A doutrina espírita nos chama a atenção para ser melhor. Um ser celestial ali estava para salvar o mundo. Pessoas maduras, orgulhosas, duras de coração, ao olhar em Jesus, havia um chamamento, eles não entendiam por quê. As pessoas se tornavam mais gentis, falavam mais baixo, cuidavam uma mais das outras. Qual a razão? Não entendiam, não sabia explicar. Hoje, 2025 anos, Ele permanece em nós, ainda vivo. Muita paz. Que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja. Está aí, pessoal, uma mensagem para vocês, retificando no passado. Muito obrigado, Deus abençoe. A prece final é minha? Sim, pode fazer. Graças a Jesus, vamos cumprir a missão de divulgar a doutrina espírita nesses 50 anos de espiritismo em nossas vidas. É tão bom falar de Jesus, é tão bom falar da continuação da alma do Espírito. É tão bom saber que somos irmãos em construção da paz da terra, da humanidade. Onde houver alguém nesse instante fazendo qualquer mal, perseguindo, construindo guerras, desviando recursos, que eles sejam envolvidos com a paz celestial desse período de dezembro de Jesus no meio de nós. Afinal, dezembro é quando nós lembramos de Jesus com prece mais profunda, com mais alegria. Parece que não temos mais ódio, queremos abraçar um mais ao outro, não temos inimigo, somos verdadeiros irmãos. Que esta paz, que envolve a todos nós, encarnado e desencarnado, permaneça com todos. Que assim seja.